Você já teve no projeto ou um projeto que você esteja fazendo, na qual no meio do caminho você percebe que ninguém mais sabia o que exatamente o sistema tinha que fazer? E você se faz essa pergunta: o que será que de fato esse sistema tinha que fazer? O que era para fazer mesmo? E várias interrogações giram em torno desse projeto, e é com base na engenharia de requisitos, é justamente esse tema desse vídeo, que você vai pôr um fim a todas essas interrogações que giram em torno do seu projeto. E você vai sim conseguir entregá-lo. Vamos lá então? Muito bem, então, engenharia de requisitos. Vamos tentar entender esse termo de uma forma mais básica possível. Então vamos desenhar aqui, engenharia de requisitos, e nós podemos definir eles em praticamente 3 blocos, 3 linhas de pensamento. A primeira delas é as necessidades do usuário. Então a gente vai focar no que o usuário realmente quer, o que ele precisa, o que vai sanar esse projeto. O segundo ponto que nós iremos ver é os requisitos. Os requisitos do projeto têm que ser de uma forma clara, tanto para você mesmo quanto para o cliente que você esteja entregando, para os dois estarem na mesma página. E o terceiro requisito da engenharia de requisitos é que o nosso software ele tem que ser um software útil. Eu vou construir ele a partir do zero, ou não, se ele for um software de prateleira, mas ele precisa ser útil, ele precisa sanar uma dúvida, um problema. E é aí que a engenharia de requisitos vai ser muito importante. Muito bem, temos etapas nesse processo. Na engenharia de requisitos, como o próprio nome fala, engenharia é várias etapas, nada muito complexo, mas cada um tem o seu porquê. A primeira delas é a gente pensar na análise de viabilidade. Então, antes de a gente pensar de fato nas funcionalidades, a pergunta que deve ficar na nossa mente é: esse projeto ele faz sentido? E aí nós precisamos colocar na balança esses 4 pontos que estão aí na tela: tecnologia, equipe, custo e benefício. Então, se a gente colocar na balança, a gente vai saber se o nosso projeto ele é ou não viável. Então a gente precisa pensar: poxa, tem tecnologia disponível para a gente sanar esse problema? Em relação à nossa equipe, será que a nossa equipe ela vai dar conta para construir esse projeto? E o custo, será que vai compensar? E por fim, os benefícios. Será que os benefícios que eu vou entregar no final vai valer a pena toda aquela tecnologia que nós pesquisamos e encontramos, o nosso tempo da nossa equipe, o custo que foi investido? Então, esses pontos são muito importantes aqui na engenharia de requisitos. Muito bem, depois que nós sabemos que nosso software ele é viável, é muito importante nós levantarmos os requisitos, que é a segunda etapa aqui da engenharia de requisitos. Então, é nessa hora que nós precisamos ouvir. E ouvir muito, tá? Porque os nossos usuários vão continuar falando. E aí nós precisamos ver como é que ele trabalha, como é que ele observa, faz perguntas. Então, tudo isso a gente precisa entender o que de fato ele realmente precisa e não só o que ele acha que precisa. Por isso, nós precisamos fazer com ele, por exemplo, aí, como eu deixei na tela, questionários nós precisamos fazer. Também nós precisamos fazer entrevistas com esses usuários, seja um ou dois ou vários usuários, workshops também, e também observações. Nós precisamos observar como é que ele trabalha, como é que ele vai colocar em prática aquilo que nós estamos ali propondo para ele como uma solução. Muito bem, com os requisitos nas nossas mãos, agora é a hora que nós precisamos deixar tudo ali claro e organizado. Então, a gente teve ali uma lista de requisitos que a gente ouviu o que o usuário precisa, e que de fato nós iríamos transformar tudo isso de uma forma clara, para que não só você entenda onde o software começa e onde ele termina, mas que o usuário também consiga entender. E por isso a gente pode criar ali vários casos de uso, vários fluxogramas, por exemplo, que nós possamos fazer uma abstração do que de fato o software ali que a gente está fazendo vai fazer. Tudo isso para que o usuário consiga entender e você também consiga entender até que ponto, até onde é o início e o final daquele projeto. Então é muito importante nós fazermos isso para que nós consigamos representar de forma visual tudo aquilo que nós extraímos do usuário. Muito bem, a gente especificou o que o usuário queria, fizemos ali fluxogramas, vários desenhos, e nessa etapa de validação a gente precisa saber se o que nós escrevemos ali, antes da linha de código, como a gente viu, a gente vai perguntar para o usuário: é isso mesmo que você queria? Então a gente construiu um protótipo, vai mostrar para ele, e ele pode ter 2 possibilidades aqui, ele pode ficar contente com o que a gente fez, ou ele pode ficar aí, como o desenho mostra, pode ficar com dúvidas, poxa, não era isso que eu queria, tem como refazer isso aqui ou refazer do zero? Então é por isso que essa etapa de validação é muito importante,
porque pode ter essas duas características. Ele pode não ficar feliz e com isso a gente vai ter que refazer os protótipos. Só que mesmo depois da gente ter validado as ideias, o gerenciamento de requisitos vai ser muito importante, porque os requisitos eles podem mudar. Então, às vezes, aquele requisito que nós colocamos no papel, que nós validamos com ele, um pouco mais à frente se torna uma versão 2 desse requisito, né? Então, um requisito ali número 7 pode se transformar no requisito número 7 versão 2, por exemplo. Então, ele sempre muda, a gente precisa ter isso em mente. Então, gerenciar esses requisitos eles são muito essenciais, porque ter controle de mudanças vai fazer com que, a longo prazo, nós possamos manter ali tudo alinhado, tanto com você quanto com o cliente também. Apesar de todas essas etapas parecerem ser burocracia, parecerem serem chatas, mas a longo prazo é uma baita economia de tempo, de dinheiro e também de dor de cabeça para não ter que refazer tudo do zero. Então, sempre que a gente for construir um projeto, seja ele qual for o tamanho, a gente sempre vai ter duas possibilidades, né? Nós podemos ficar travados através de bugs, né, atrasos, até mesmo retrabalho, ou a gente pode seguir um outro caminho, que é o caminho das entregas de uma forma mais certeira, de uma forma que traga menos estresse. Então, você pode até pular essa parte no começo, mas vai pagar a conta lá no final. E se você já passou por isso, sabe exatamente do que eu estou falando.